Olá, eu me chamo Cláudia e esse é o Digitalei. Aqui eu vou falar sobre negócios, tecnologia com uma pitada de lei. Bom, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo gravar sobre os temas que eu mencionei e eu resolvi criar esse canal, o Digitalei, para compartilhar algumas coisas que eu sei que talvez possam ajudar algumas pessoas, para conhecer também pessoas que têm os mesmos interesses, que possam compartilhar conhecimento, porque compartilhar conhecimento, no final todo mundo acaba ganhando, né? Bom, como vídeo inicial do canal, eu decidi falar sobre um assunto bem geral. Resolvi falar sobre a internet, como dá para perceber nesse primeiro slide, né? Bom, então vamos lá. A história da internet, da ARPANET à Web3. Começando pela ARPANET. A ARPANET, inicialmente conhecida como ARPA, simplesmente ARPA, ela surgiu no contexto de Guerra Fria, naquele embate silencioso entre os Estados Unidos e a União Soviética. E até então, a ARPA, ela foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E ela foi criada basicamente como uma forma de segurança para garantir a comunicação, para garantir que no meio da guerra as pessoas não ficassem incomunicáveis em caso de algum ataque. Com esse sistema de compartilhamento, ele, por ser um sistema de compartilhamento, ele acabou atraindo também o interesse acadêmico, que acabou também explorando algumas funcionalidades a mais dentro dessa ARPA. Essa fusão de conhecimento entre a parte militar e a parte científica transformou a ARPA no que a gente conhece como um protótipo da internet atual, e ela passou a ser chamada de ARPANET. Em 1969, a então, agora chamada ARPANET, ela estabeleceu a sua primeira comunicação, que foi entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. E essa primeira comunicação foi o primeiro e-mail enviado. Esse mocinho que a gente está vendo aqui no cantinho da tela, ele é um nome muito importante. Ele é o cientista Tim Berners-Lee, e a gente já vai falar sobre ele. Com a expansão, com a expansão no sentido acadêmico, mais e mais acadêmicos e pesquisadores e cientistas começaram a utilizar a ARPANET. E todo esse interesse fez com que as pessoas tivessem a vontade de expandir esse projeto de internet para cada vez mais pessoas estarem utilizando. Então, na década de 80, o Tim, que a gente já comentou, ele criou o www, World Wide Web. Ele também criou o HTML, que é a linguagem de programação web utilizada até hoje. E ele também criou o HTTP, que é o principal protocolo que a gente tem um dos principais protocolos que a gente tem na internet até hoje. Ele que fez toda essa modelagem para deixar até então a ARPANET um pouco mais acessível ao público geral. Aí ele também criou o primeiro navegador da internet. Não foi o Internet Explorer, apesar de parecer, mas ele criou o primeiro navegador. Ele teve uma vida muito movimentada, um nerd de carteirinha, né? Só que conforme ele foi criando tudo isso, ele foi percebendo que as criações deles
as criações dele só seria muito mais utilizada caso fosse gratuita. Então, em 1993, foi anunciado que a internet seria livre de royalties, ou seja, a internet passaria a ser pública e ser isenta de taxas. Em decorrência disso, a gente teve logo depois o boom da internet, que ela começou realmente a se expandir por várias partes do mundo. Aqui a gente entra na questão de Web 1.0. Essa diferenciação entre ARPANET e Web 1.0 que eu fiz é meramente para explicar, só para fazer essa diferença de algo mais militar para algo mais mainstream. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa com a Web 1.0 e ela inicia efetivamente como um, algo muito mais estático. Ela foi aberta para todo mundo e várias empresas começaram a criar os seus sites no modelo de 1.0, mas mais como um outdoor mesmo, como anunciar a sua marca, não nos moldes que a gente vê hoje. Nesse contexto, a internet, as páginas da internet eram muito estáticas. Você não tinha interatividade, a gente não tem a interatividade que a gente tem hoje com a versão da Web 2.0. Era algo bem travado, bem limitado, e para vocês terem noção, as inovações que surgiram desse início de Web 1.0 vieram dos buscadores, como o Google, e dos e-mails, como o Hotmail. Aqui do lado a gente tem uma imagem que mostra como que era o Google há alguns anos atrás. E embaixo, como era o Yahoo há alguns anos atrás. Algo bem rudimentar, bem frio, né? Diferente do que a gente tem hoje, com toda a interação, tudo. Nesse ponto, a internet ainda estava começando a expandir. Ela já estava presente em grande parte do mundo, mas ela ainda estava em ritmo de crescimento, estava em ritmo de adoção crescente. Nisso, a gente chega na parte de Web 2.0, que as coisas começam a ficar muito mais legais. Se na Web 1.0 a gente tinha o estático como paradigma principal, aqui as coisas já mudam de situação. Aqui a gente tem o dinamismo como a marca principal da Web 2.0. E como assim dinamismo? Aqui o usuário ele muda um pouco o foco do usuário, porque enquanto no conceito de Web 1.0 a gente tem o usuário com uma postura muito mais passiva, só acessando as coisas como se a internet fosse uma enciclopédia, aqui na Web 2.0 nós temos o usuário com uma postura mais ativa. Aqui o usuário ele interage, aqui o usuário ele produz conteúdo, ele grava conteúdo igual, né, o que eu estou fazendo agora. Ele interage, curte, compartilha. Então é uma mudança de postura bem interessante que a gente consegue verificar de diferença da Web 1.0 para a Web 2.0. Com isso, com toda essa possibilidade de criação de conteúdo e essa mudança da postura do usuário, a gente tem a criação das tão famosas redes sociais no início dos anos 2000. Em 2004, a gente tem a criação do Facebook, atualmente Meta. A gente tem a criação do YouTube em 2005. A gente tem a criação do Twitter em 2006 e do Instagram em 2010. Por conta dessas redes sociais
que foram sendo criadas, a gente redefiniu algumas coisas, como, por exemplo, modelos de negócio. As próprias redes sociais, elas têm um modelo de negócio muito peculiar, que a gente vai tratar, inclusive, no próximo slide. E ela proporcionou também a criação de novos modelos. Hoje a gente vê muito youtuber, a gente vê muitas pessoas realizando vendas através disso, se utilizando dessas plataformas para monetizar de alguma forma. Isso foi bem interessante, que só foi possível com a Web 2.0. Nesse ponto, a gente teve a explosão do acesso à internet em grande parte do mundo. Óbvio que até hoje existem pessoas com falta de acesso à internet ou um acesso muito precário, mas definitivamente a grande maioria das pessoas, elas realmente possuem acesso à internet, diferente, por exemplo, de um acesso bancário, que é um número muito reduzido de pessoas que têm, assim, mesmo sendo algo que para as pessoas que moram mais em metrópoles é um pouco mais difícil de imaginar isso, mas a adoção da internet nesse sentido, ela se faz mais presente do que, por exemplo, uma parte bancária. Uma coisa que também a internet 2.0 trouxe, que é muito bacana, muito interessante, é a democratização do conhecimento. Com as pessoas produzindo conteúdo, isso favoreceu o compartilhamento, a descentralização desse conhecimento, e algo que definitivamente mudou e está mudando muito a visão que a gente tem de educação, de transmissão de conhecimento, tudo. E um dos pontos mais importantes também foi a criação de um novo paradigma, que foi a cultura baseada em dados. Quando a gente fala de dados, da cultura baseada em dados, a gente fala de toda orientação, toda a estratégia de uma empresa ser definida através dos dados. E como isso funciona? Eu tinha mencionado no slide anterior que o modelo de negócio das redes sociais, elas são, né, meio peculiares, porque como funciona? Elas coletam as informações dos usuários e monetizam. E isso começou a acontecer porque as redes sociais, bem no início, elas não tinham essa finalidade de coletar dados, de fazer venda desses dados a empresas interessadas. Não, elas eram simplesmente sites, redes sociais simples, como se fosse o Orkut. Inclusive, esse é um ótimo exemplo. Você não tinha nada de propaganda como a gente tem hoje, que até ficou um pouco meio chato de ficar acompanhando algumas coisas, exatamente por causa disso. Só que isso exige muito investimento de manter servidor, de pagar programador, e as contas começaram a não fechar mais. Então, como uma forma de monetizar e viabilizar isso, todo esse processo de manter Facebook online, Google, tudo, eles encontraram essa forma, que é monetizar os dados. Eles coletam os dados de cada interação que você faz, de tudo que você faz, adequam o seu perfil, te encaixam em uma caixinha, basicamente, e vendem para as empresas interessadas. Então, assim, se você navega no Facebook, vamos usar o Facebook como exemplo, e você começa a interagir muito com conteúdos de gatinho. Então, assim, basicamente, eles vão te colocar em uma classificação de pessoas que gostam de gatos e vão vender as suas informações para, por exemplo, a Pets. Então, um belo dia você vai estar lá, navegando pela sua timeline, e vai receber anúncio do Pets.
mais ou menos isso é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Só que isso acabou trazendo também um outro problema. Ai, meu Deus. Quando a gente fala de dados, a gente tem empresas, grandes empresas, que acabaram assim, como foram empresas que surgiram bem no começo, nesse boom da internet, foram as empresas que mais cresceram. Como elas foram as que mais cresceram, elas acabaram puxando muita parte do mercado. Então, existem grandes empresas como a Alphabet, que é a empresa Google, a Meta, a gente tem a Amazon, a gente tem a Alibaba, a gente tem a Baidu, a gente tem a Tencent. Algumas dessas empresas são empresas chinesas, as outras são americanas. Se eu não me engano, tirando as chinesas, todas as outras são americanas. Então, essas empresas que são conhecidas como as grandes empresas, as grandes titãs dos dados, elas acabaram não, né? Elas estão no monopólio de grande parte dos dados que existem hoje. Então, basicamente, o Zuckerberg possui informações de grande parte da sua vida, e isso é realmente muito perigoso, porque você consegue, através de ciência de dados, que só fazendo um ponto em paralelo com isso, não foi só a internet que evoluiu nesse meio tempo. Todas as outras tecnologias evoluíram junto. Então, assim, os hardwares evoluíram, os softwares evoluíram. Então, a gente chegou meio que em uma tempestade perfeita, porque nesse momento a gente tem um grande volume de dados sendo coletados, a gente tem capacidade computacional para trabalhar em cima de todos esses dados, algo que era até então inédito. Em cima disso, a gente começou a ver realmente o poder da inteligência artificial e da ciência de dados, que, ok, já existiam há, há um certo tempo, mas com tudo isso, o que aconteceu, elas acabaram sendo muito mais viabilizadas, e isso acabou caindo muito mais no mainstream. E essa ferramenta, ela é tão poderosa, tão poderosa, mas tão poderosa, que ela gerou o chamado capitalismo de vigilância. O que é isso? É você tirar o máximo de dados possíveis dos usuários da sua plataforma, do seu programa, porque em cima disso você consegue fazer toda essa análise baseada em dados, porque você vai ter uma fonte imensa de dados e você consegue trabalhar muito bem em cima disso. Em decorrência disso, como as empresas começaram a meio que abusar dos usuários, foi necessário a criação de normas de proteção de dados, como foi o caso da LGPD, mas que fique claro que, por exemplo, na União Europeia já existiam normas de proteção de dados antes mesmo de tudo isso. Existem relatos de normas de proteção de dados desde os anos 70, por aí. Já é algo assim que em outros locais já foi tratado assim há muito tempo. Tudo isso que aconteceu com as empresas começando a abusar dos seus usuários, coletando dados mais do que o necessário, isso começou a gerar uma desconfiança em cima dessas grandes empresas. As empresas que eu mencionei anteriormente como grandes centralizadoras de dados. E teve um evento bem interessante, perigoso e assustador que aconteceu, que foi o caso da Cambridge Analytics. Quem tiver interesse, até pouco tempo atrás tinha na Netflix. É um caso clássico, né, de
estudo quando você começa a dar uma olhada nesse assunto. O que foi o caso da Cambridge? O caso da Cambridge foi o seguinte: a Cambridge era uma empresa de análise de dados que na época das eleições, essa aqui é a minha cachorrinha, que na época das eleições presidenciais americanas, elas foram contratadas para fazer um trabalho de análise baseada no Facebook, onde basicamente elas coletavam os dados dos usuários que até então estavam indecisos sobre quem votar para presidente. E em cima disso, eles começavam a espalhar fake news do candidato oposto para tentar converter o maior número de votos possível. E assim, a diferença entre esses dois candidatos, a diferença era tão pequena que assim, qualquer conversão, mesmo que fosse de 1%, 2%, ia fazer bastante diferença. E foi o que aconteceu. E não somente isso. Essa empresa, ela também esteve envolvida no Brexit, esteve envolvida também em outras eleições para presidente, inclusive boatos que ela interviu em uma eleição presidencial que teve aqui no Brasil. Então, assim, foi um escândalo muito grande mesmo, que acendeu todos os faróis vermelhos possíveis, levantou todas as red flags possíveis e imagináveis com relação à proteção de dados. Então a gente chega à Web3. Isso aqui que é muito legal. Eu vou arrumar só meu cabelo. E não tem como falar de Web3 sem começar por ele mesmo, o Bitcoin, mais conhecido como Bitcoin para os íntimos. Tem como começar por ele. Não tem outra possibilidade. O Bitcoin surgiu em 2008. Quem tiver interesse, eu super recomendo ler o white paper dele. Super recomendo, super, super, super. Assim, não é uma leitura fácil, porque acaba sendo muito técnico, mas é uma leitura, assim, bem interessante. São só 8, 9 páginas. São pouquinhas páginas, você lê, assim, rapidinho. O que é o Bitcoin? De forma assim bem genérica, o Bitcoin é um dinheiro eletrônico ponto a ponto. Ele não tem intermediários, o que é ótimo. Foi criado por Satoshi Nakamoto, que esse é o pseudônimo porque ninguém sabe quem efetivamente ele é ou o grupo. Ninguém sabe. É quase o Bitcoin tem uma aura quase mística nesse sentido. É bem interessante. É bem interessante, é ótimo, né? Mas é curioso, é curioso. E assim, o Bitcoin, além dele próprio ser algo incrível, sensacional, ele trouxe a ideia de blockchain. O que é uma blockchain? Também falando de uma maneira bem simples, que é um dos temas que eu quero gravar para tratar em maior profundidade. É um livro razão descentralizado. Ele registra informações de forma descentralizada, onde, assim, blockchain, uma cadeia de blocos. Você tem um bloco que você tem um número de identificação do bloco anterior. Então você consegue fazer um bloco, ligar com o anterior e você vai seguindo e todos eles estão ligados. Por isso o nome é blockchain. Ele, além de tudo, quando a gente fala, por exemplo, de Bitcoin, a gente está falando de uma blockchain segura, descentralizada e extremamente eficiente. O mesmo tempo e o mesmo valor que eu vou usar para fazer uma transação, para você que, por exemplo, estiver do meu lado, eu consigo fazer para uma pessoa que está no subúrbio do Vietnã.
vai ser a mesma coisa. E isso é sensacional. Não tem outra palavra para descrever isso. Bom, já em 2013, a gente tem o surgimento da Ethereum, que também é uma blockchain, só que é um pouco diferente do Bitcoin. Ela pegou essa ideia do blockchain, dessa cadeia de blocos, e expandiu a ideia, porque o jovem Vitalik Buterin, ele percebeu que mais coisas poderiam ser gravadas no blockchain além de registro de envio de moedas. Nisso você traz o conceito de smart contracts, que eu também pretendo fazer vídeo disso depois. Os smart contracts, eles são... como que eu posso explicar? Regras de negócio na forma de programas de computadores que são registrados em blockchain. Então você tem a possibilidade de registrar meio que um contrato. Inclusive gosto muito, né? Então, assim, quem é advogado sabe que às vezes a gente tem certos problemas com o cumprimento de contratos. E quando a gente fala em contratos registrados na blockchain, a gente meio que elimina essa possibilidade de inadimplência, porque o smart contract, ele se autogerencia, ele faz a custódia e ele se executa, ele faz o que ele tem que fazer sem intermédio. Então, por exemplo, você não precisa de uma terceira parte para garantir o cumprimento do contrato e nem da outra parte envolvida dela realmente cumprir com a parte dela no contrato. Com o smart contract, isso já é automático. O próprio contrato faz essa gestão. E isso é extremamente interessante. Apesar do conceito não ser novo, ele já foi trazido já alguns anos atrás pelo Nick Szabo, que era um advogado e também era um cientista da computação, se eu não me engano. Ele também tinha uma base de programação e tecnologia muito forte. Ele trouxe esse conceito, porém só agora foi possível colocar ele em prática graças à tecnologia blockchain, que de verdade, quem tiver interesse, super recomendo estudar a respeito, porque é incrível. Aí tá, Claudio, você falou de blockchain, você falou de Bitcoin, mas o que diabo que é o Web3, afinal? Bom, o Web3 é uma nova versão da internet que vai rodar em cima da blockchain. Ele falou, que? Falei, é basicamente você transportar a internet de uma forma assim bem simplesinha. Você faz a internet rodar em cima da blockchain. Você usa as duas coisas. Você fala, tá, mas para que fazer isso? A internet já é boa o suficiente agora. Assim, com a blockchain, a gente digitalizou a última coisa que faltava ser digitalizada: o dinheiro. A gente consegue gerar uma economia em cima de tudo isso. E isso acaba sendo um novo paradigma. Por quê? Com isso, com a descentralização, com essa possibilidade de envolver dinheiro, tudo, a gente devolve o poder ao usuário. Se na Web 2.0 a gente tinha o monopólio dos dados pelas grandes Big Techs, aqui quando a gente fala em Web 3.0, a gente está falando de uma web que a gente tem acesso através de uma carteira nossa, que só a gente tem acesso. Eu não cheguei a comentar, mas a blockchain, quando você interage com ela, você não interage sendo você João, sendo você Maria. Não. Você interage com uma carteira que você ganha um número, é um pseudônimo.
Então, assim, sempre que você fizer alguma coisa nesse espaço de Web3, você não vai ser o João, você não vai ser a Maria. Você vai ser um 0x sequência de números. E isso é muito interessante pela questão de dados pessoais. Você vai interagir com o que você quiser. Você vai dar os seus dados para quem você quiser. Esse poder é seu. As grandes empresas, elas não vão conseguir extrair os seus dados e monetizar os seus dados. Você tem a possibilidade de fazer isso. Então a Web 3.0 é como se fosse uma atualização da internet. É a internet que a gente vê hoje, só que com uma base blockchain em cima disso. O que abre infinitas possibilidades de uso. É uma tecnologia que já não pode ser considerada tão recente assim, né? Porque o Bitcoin já tem um certo tempo. Mas agora que a gente está começando a explorar mais essas possibilidades de usos da blockchain. Inclusive, a gente já tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa hoje já ativa. Como, por exemplo, DeFi. A gente tem que são finanças descentralizadas. A gente tem as famosas NFTs, mais conhecido como macaquinho rosa do Neymar. A gente tem os GameFis, provavelmente você viu alguma matéria, ou conheceu, ou jogou o X Infinity quando ele estava em alta. E a gente tem também o metaverso. Tão famoso metaverso, né, que o senhor Zuckerberg resolveu deixar esse tema na mega moda, termo-chave, que inclusive já existe há muito tempo, muito. Não foi o Zuckerberg que criou esse termo, ele já existe há muito tempo já, inclusive já existem muitos protocolos bem avançados nessa questão de metaverso, é bem interessante. A gente tem todo esse lance da descentralização, né, que a gente não precisa de um poder centralizador, de um intermediário para realizar toda essa dinâmica. E é algo que a gente está começando agora a explorar e isso traz algumas limitações, né? Mas você deve estar se perguntando, meu, isso tudo é muito surreal, isso não vai pegar, isso é utópico demais, isso não faz o menor sentido. E na verdade faz sim. Ok que esse tema pode estar embaixo agora, até pela questão de mercado, existe um mercado específico sobre isso, que eu prefiro falar também em outra ocasião. Mas a gente tem interesse de pessoas e de instituições muito grandes e relevantes entrando nesse mercado. Então já é um ótimo ponto a ser considerado. A gente tem marcas como Coca-Cola, Nike, Adidas entrando em NFT, entrando em metaverso, estudando formas de aproveitar toda essa tecnologia blockchain. A gente já vê isso acontecer. Além dessas grandes empresas, a gente vê muito dinheiro entrando nesse mercado através de venture capitals, que apesar da situação econômica não estar das melhores, é um mercado que continua tendo investimentos bem relevantes. O mercado está muito aquecido, apesar de a gente estar em um momento de relativa baixa do mercado. Mas apesar de todas essas boas notícias que a gente também tem várias questões que podem travar ou até mesmo fazer isso dar errado, né? São as barreiras que podem evitar que a Web3 não siga
que a gente está falando de barreiras de adoção, limitações de adoção. A gente está falando de experiência do usuário. Experiência do usuário essa que, não vou mentir para vocês, é bem difícil. Quando você vai interagir com o protocolo as primeiras vezes, é complicado. Não é muito intuitivo. É complicadinho. A gente está falando também de uma questão de regulação. Gosto. A questão de regulação nessa área, assim como é algo muito novo, muito experimental, ainda não existe uma regulamentação forte sobre o tema. A gente tem algumas coisas gerais, mas nada muito aprofundado. E isso ao redor do mundo inteiro. E tá todo mundo muito ansioso para saber qual vai ser o nível de regulação que eles vão tentar implementar, para sim deixar as coisas mais claras, para facilitar uma expansão da tecnologia e mais pessoas puderem utilizar, e para não ficar travando o desenvolvimento dela. Isso eu acredito muito que vai depender de país para país, essa visão de fazer uma regulação mais aberta ou mais restritiva. Isso é algo que a gente vai ter que acompanhar, mas já existe muita movimentação ao redor do mundo. Conforme eu já falei, não é fácil ser utilizado, mas assim, tem muito conteúdo que já existe na internet sobre esse tema, como interagir, como criar uma carteira, como interagir com os protocolos, algumas coisas que você tem que fazer, outras que você não pode. Mas ainda é uma barreira muito grande, exatamente por ser algo novo. Mas na minha opinião, esse é o menor dos problemas, porque hoje com o YouTube você consegue ter informações muito fácil. E realmente existe muito conteúdo nesse sentido. Isso não chega a ser um problema. E a questão da segurança. A segurança realmente ela é um problema. Quando a gente fala de protocolos e smart contracts, a gente está falando de muito dinheiro que está envolvido. Muito, muito. E uma coisa que acontece de errado pode simplesmente acabar com o dinheiro, você perder todo o seu dinheiro. Mesmo não tendo sendo um caso de segurança, só mencionando o último grande evento assim imenso que teve no mercado foi quando a Terra Luna, ela simplesmente em 2 dias ela perdeu tudo. Era um token, era um criptoativo que tinha um valor de mercado de 5 a 8 bilhões e que em 2, 3 dias foi a nada. Assim, não foi uma questão tão de segurança, porque não houve um ataque, efetivamente, um ataque hacker. Foi algo relacionado ao código mesmo, que as pessoas só não perceberam o que realmente tinha no código. Mas assim, ataque hacker no mundo cripto é segunda-feira, entendeu? Acontece um a cada 2 dias. E assim, são valores muito altos. Muito, muito altos. São bilhões. Então, assim, ainda não tem muita segurança com relação a isso. Existem protocolos que são mais seguros do que os outros. Realmente existem. Mas ainda a segurança é um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem para a Web3 ela cair no mainstream e ser utilizada por mais pessoas. Mas por tudo o que está acontecendo, todo o interesse de grandes empresas, de investidores, de tudo que está sendo construído, eu acredito fortemente que isso já é realidade. Já existem já protocolos ativos, você já consegue fazer muita coisa já na Web3, eu pretendo aprofundar isso de uma forma melhor. Mas
já é realidade. Já é realidade. Apesar de não achar que tudo será o Web3, eu acredito que grande parte será porque as possibilidades, assim, são imensas. Ela leva a internet a outro patamar. Outro patamar. E eu vejo a Web3 como efetivamente um passo, uma evolução da internet. E ela vem com esse propósito e ela já está trazendo benefícios. Com relação a isso, a gente já tem a criação de projetos muito interessantes, já, por exemplo, na África, com a. Eu mencionei da questão, eu mencionei a questão bancária lá atrás, que é mais fácil a gente ver pessoas com internet do que pessoas com acesso bancário. E isso a blockchain resolve. A gente consegue criar todo esse sistema sem efetivamente ter um banco por trás e que isso facilita muito e melhora muito a vida das pessoas nessa questão. E é sobre isso. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, ainda deu 41 minutos, Jesus. Isso aí, espero que tenham gostado. Se o conteúdo te agradou de alguma forma, te agregou conhecimento de alguma forma, ou simplesmente você gostou da dicção gaga dessa pessoa que vos fala, sim, eu sou uma advogada gaga, caso não tenha falado, eu sou advogada. E é isso. Espero gravar outro vídeo nos próximos dias. Isso aí. Beijo da tia e até a próxima.